Boa tarde a todos, a todas. Com muita alegria, estamos hoje no dia 6 de agosto de 2021, numa sessão solene de posse da ANEI Porto Alegre. Felizes nesses colegas convidados presentes do nosso conselho, da ANEI Brasil, dando início oficialmente a esse trabalho que faz um ano já, nesse mês, que estamos nesta relação de construção coletiva em rede. Então, muito bem-vindos. Em nome da ANEI Porto Alegre, registramos a nossa alegria e a honra de estar nesse momento junto com vocês, estabelecendo oficialmente essa parceria. Agradecemos a nossa colega, a professora Denise Schmidt Nunes, que é do Conselho Gestor e está aqui conosco, garantindo acessibilidade em língua de sinais. Convido, então, ao meu amigo, colega, professor Franklin Nascimento, presidente da ANEI Brasil, para fazer uso da palavra e dar suas boas-vindas à nossa sessão. Boa tarde aos colegas, agora já devidamente empossados ANEI Porto Alegre. Eu não sei se todo mundo que está nos acompanhando consegue enxergar, consegue ouvir, nós temos a tradução em Libras, obrigado, Denise. Eu queria fazer uma pequena descrição, né? Eu sou um cidadão negro, de estatura mediana, tenho os olhos pequenos, puxados, né? E os cabelos embranquecidos e curtinhos encaracolados. Estou sentado em uma sala no fundo tem a logo da ANEI, né? E um quadro grande que eu tentei estilizar a nossa associação, mas só aparece uma pontinha da logo. Então, boa tarde a todos. Antes de mais nada, obrigado, Ana Rosemary e Dalmi, por aceitarem esse bate-papo conosco, construir a grande atividade que se chama ANEI Porto Alegre. Lili, obrigado por aceitar o desafio, cada um dos colegas e cada uma das colegas que aceitaram a gestão. Essa é uma experiência piloto, né? Não poderia ser diferente, alguma coisa em que estão Marco Aurélio, Lili e a galera toda, vocês estão propondo um novo modelo de ANEI estadual, isso é muito bom, é o nosso papel, né? E eu só queria aproveitar esses minutinhos que me deram para trazer alguns pontos que serão interessantes, eu creio, no desenvolvimento da ANEI Porto Alegre. Alguns pontos, talvez, vocês já tenham dimensionado em função do nosso estatuto, outros talvez não. A ANEI Brasil já existe há 12 anos, né? E nós, graças a Deus, estamos conseguindo desempenhar o papel para o qual nós fomos criados, e a ANEI Brasil trabalha com inclusão, né? A diversidade das propostas voltadas para a inclusão fazem parte do nosso estatuto, né? E aí, cada dia que nós nos propusemos, cada dia que nós nos propomos atuar na inclusão, aparecem novas demandas, novos desafios, e nós estamos prontos para aceitar novos desafios. A ANEI Brasil trabalha fortemente, né, com os públicos de pessoas com deficiência, os diversos transtornos, superdotação, altas habilidades, e a questão dos públicos diferenciados. Nós trabalhamos também fortemente com a questão da negritude, né? Papai do Céu me deu o privilégio de eu trabalhar no Ministério da Educação, quando nós propusemos a criação dos núcleos, dos NEABIs, que são núcleos de estudos afro-brasileiros e indígenas. Trabalhamos também com as outras demandas sociais que apareceram, e ultimamente, por conta da pandemia, fortemente, né, as pessoas em situação de rua. Então, temos uma perspectiva de atuar nos diversos campos que aparecem ligados à questão da inclusão, né? E a ANEI foi criada, vou pedir licença a vocês, que eu virar sempre de lado um pouquinho aqui, porque eu fiz uma colinha, para eu não ser muito repetitivo, eu fiz uma cola para ser rápido, né? A ANEI se destina a pessoas e às pessoas e às instituições que têm alguma atuação diretamente na questão da inclusão,
inclusão educacional, inclusão social e inclusão produtiva. Então, é onde nós já chegamos nesses 12 anos. A ANEI atua fortemente no assessoramento de pessoas e organismos sociais que atuam na execução de ações e programas voltados para a inclusão, né? A ANEI atua na assessoria também da implantação e implementação de trabalhos que são voltados para a geração de trabalho e renda, formação e aperfeiçoamento profissional de minorias excluídas e de pessoas em vulnerabilidade social. Né? A ANEI, até antes da pandemia, nós tínhamos fortemente uma atuação, e o Dalmi já fez parte de alguns desses, em eventos presenciais voltados para a inclusão, né? E nós, desses eventos todos, já organizamos, nesses 12 anos, 5 eventos nacionais, né? 8 eventos regionais e incontáveis eventos estaduais e municipais. Né? Nós trabalhamos sempre com parcerias. A ANEI é uma personalidade jurídica, nós temos CNPJ, temos conta que nos subsidiam nesses trabalhos, né? E colocamos já, Lili e todos os colegas que participam conosco, nós disponibilizamos, claro, por força do artigo que criou a nossa ANEI Porto Alegre, toda a infraestrutura, né, de gestão, infraestrutura financeira, infraestrutura de desenvolvimento, a nossa ANEI Porto Alegre. Eu só faço eu dou um alerta para vocês que nós precisamos conversar, Lili, Marco e colegas, como que nós estruturaremos esse novo modelo da ANEI Porto Alegre. Porque a gente tem acho que vocês concordam, a gente tem um desenho de uma ANEI estadual e vocês propuseram, né, um novo desenho que acatamos com maior interesse para nós construirmos essa proposta que vocês estão pensando. O que nós temos hoje já como produtos e serviços? Creio que a maioria de vocês já conhece, nós temos um portal interativo, que a cada dia nós construímos mais. Dentro do portal a gente tem um blog, que é blog, notícias e temas atualizados. Estamos desenvolvendo com a gestão da ANEI, e convido da ANEI Nacional, a ANEI Porto Alegre, para pensar em uma revista online. A gente tem o desenho, já tem uma proposta de trabalho, que o título seria ANEI em Revista. Temos uma editora, que é a editora ANEI Brasil. Dentro do nosso portal, temos um repositório de teses com temáticas inclusivas, porque quem estuda fora do Brasil, acho que vocês acompanham isso, é interessante que a pessoa publique a sua tese em algum veículo, né? E a ANEI submete esse repositório de teses à disposição de todas as pessoas do Brasil. Estamos desenvolvendo também, né, um nome que o Gustavo deu, Dalmi, a Quitanda da ANEI, que é uma lojinha virtual onde nós poderemos colocar produtos de quem interessar, e eu já adianto para vocês que aqui em Brasília tem uma amiga nossa do Instituto Federal de Brasília que trabalha com roupas, viu, Aninha? Roupas afro-brasileiras que são fantásticas, a nossa cara, e ela já se propôs, mas isso é a proposta de criar a Quitanda, como lhes disse, é uma proposta ainda, né? Nós trabalhamos com formação de pessoas em cursos FIC, né? E estamos em pleno desenvolvimento e busca de parcerias, já adianto para vocês, de um curso, de um lato sensu, uma especialização, cujo título é o atendimento educacional especializado como ferramenta para a inclusão educacional. Nós temos o projeto pronto, a metodologia pronta, as pessoas que ministrarão, a gente só precisa achar uma instituição que certifique, que a ANEI não é certificadora, tá certo? E já falei de trabalhar com assessoria de instituições que pensam na inclusão, né? E nós estamos em pleno desenvolvimento, e lhes convido a trabalhar na nossa plataforma EAEE,
que é uma plataforma colaborativa, onde nós desenvolvemos o atendimento educacional especializado de forma eletrônica. A ideia é compartilharmos todas as ações de inclusão nessa plataforma. E aqui eu tenho a Lili, que faz parte da Comissão Técnica Nacional de Acompanhamento aos Estudantes com Deficiência Auditiva e de Surdos. Temos a Ana Rosemary, que trabalha na Comissão Técnica, que é da Comissão Técnica Nacional de Acompanhamento aos Estudantes com Deficiência Intelectual, e mais duas que eu não lembro quais são, mas ela está em 3. O Dalmi coordena nacionalmente a Comissão Técnica Nacional de Acompanhamento aos Estudantes com Deficiência Física, né? E eu acho que alguns de vocês também, nós propusemos que trabalhassem conosco. A Carla, se eu não me engano, eu já formalizei o convite. A Catiúcia está conosco? Ainda não, né? Eu chamei a Catiúcia também e já disponibilizo para vocês o que vocês entenderem que possam nos ajudar, por favor. E agora que nós já estamos formalizando a ANEI Porto Alegre, eu queria convidar, Lili, eu queria que vocês, por favor, abrissem um ponto na pauta, um ponto de reunião, desculpa, viu, Marco, para eu lhes apresentar agora já formalmente a plataforma EAEE e também lhes convidar para comporem as comissões técnicas nacionais que estão dentro dessa plataforma, né? E a ANEI Brasil hoje, nós já estamos em 16 estados, mais o Distrito Federal. Aí no Rio Grande do Sul, nós estamos no Rio Grande do Sul, que a nossa colega Marilene Bica, Dalmi, pediu para se afastar um pouquinho por questões pessoais, e eu queria conversar com vocês para a gente pensar na gestão estadual do Rio Grande do Sul, se vocês entendem que pode sair daí, tal, né? E a gente tem outras perspectivas. Estamos no Paraná, no Sul, a pessoa que coordena lá é o colega Clayton Voigt, da Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Não estamos em Santa Catarina, é o único estado do Sul que não estamos. No Sudeste, nós estamos no Rio, em Minas, no Espírito Santo, não estamos em Minas Gerais, em São Paulo. A nossa colega Carla pediu para sair por questões pessoais, ela está orientando muita gente, na pandemia apertou. Aqui no Centro-Oeste, nós estamos nos 3 estados e no DF, né? O Nordeste, nós estamos no Nordeste todo, e no Norte só não estamos no Acre, né? E nos municípios temos atuação Porto Alegre, Ouro Preto e em Uberaba. Rutileia Portes, Dalmi, em Uberaba. E para encerrar a minha fala, dizer para dar-lhes, agora já oficialmente, as boas-vindas como instituição representativa da ANEI em Porto Alegre. Eu só queria fazer 2 lembretezinhos para vocês. Antes de ontem, completou 1 ano que nós tivemos a primeira reunião com vocês, né, Marco? E ficou aquele negócio de vai para lá, vem para cá, documento, e a pandemia não ajudou muito. E a última vez que eu conversei com o Marco Aurélio, né, ele pediu para a gente segurar um pouquinho, porque vocês estavam tendo dificuldade de fazer reunião do próprio fórum. Depois foi essa mesma conversa com a Lili, né, Lili? E eu mesmo aqui em Brasília, fiquei um tempo, confesso para vocês, com muito receio de ir aos Correios, porque eu não sei como é que estava acontecendo aí, em Porto Alegre. Mas aqui em Brasília, e Sobradinho, mais especificamente onde eu moro, parece que todo mundo decidia ir aos Correios no dia que eu queria ir. Então, a fila era gigantesca. Enquanto você estava fora do espaço dos Correios, você estava livre. Quando você entrava na sala para poder fazer o encaminhamento, aglomerava. E aí eu já sou um cidadão, vocês me olham, me dão no máximo 59 anos e 11 meses, mas eu já tenho 60, já sou um cidadão 60, eu não ia me arriscar, né, ficar. Então eu peço perdão mais uma vez por eu não ter encaminhado antes, mas Papai do Céu sabe todas as coisas, né, a hora certa. E cá estamos, gente. Vocês não dimensionam a felicidade que eu tenho
desse dia agora. Rio Grande do Sul nos proporcionou, né, Dalmi, um cara chamado Gustavo Bica, que eu acho que já falei para vocês, foi o primeiro síndrome de Down, que é técnico agrícola da América do Sul. Depois ele virou... ele fez um curso de tecnólogo em irrigação e drenagem, e hoje é um jornalista que mora em Pelotas. Então, eu tenho aí no Rio Grande do Sul, em Bento Gonçalves, nós ajudamos a compor o primeiro centro de referência em tecnologia assistiva, que acho que vocês conhecem, do campus Bento Gonçalves, do Instituto Federal do Rio Grande do Sul. O Dalmi coordena um outro trabalho que nós fizemos também, que foi o Centro de Referência em Acessibilidade Comunicacional. Então, foi um prazer muito grande ter o privilégio de ter conhecido vocês, né? E fecho a minha fala dizendo que a ANEI Brasil está totalmente à disposição de vocês. Nós temos um monte de meios de contatos, né? WhatsApps, e-mail institucional. Estamos providenciando agora, assim, o e-mail institucional da ANEI Porto Alegre. Semana que vem eu já converso com vocês, porque eu tenho que falar com a ATI, né? E aí nós só precisamos ver com vocês a formalização dos associados da ANEI em Poa, tá certo? Mas isso não precisa ser agora. Então, muito obrigado pelo privilégio de tê-los como parceiros em Porto Alegre. Obrigada, Franklin. Em nome da ANEI Porto Alegre, a gente agradece o acolhimento da ANEI Brasil. Como tu disseste, nós temos uma configuração diferente um pouco e que para nós é muito cara e necessária, que é uma configuração de um fórum gestor. A ANEI Porto Alegre se configura por um grupo de trabalho que atua de forma coletiva. Queria brevemente, então, nominá-los aqui em tela, que estamos juntos, nossos colegas, e na sequência, para o ato de posse, podemos fazer o ato de posse da presidência e, dado a esse ato de posse, ele ser representativo de todo este coletivo que aqui está. Então, nós temos, nesse nosso grupo, a presidência e a vice-presidência. Atualmente, eu estou na presidência, acompanhada pela minha colega, querida professora Carla Wunder, que está na vice-presidência. Também na secretaria-geral... Desculpa, Lili, só porque a gente está gravando, e para uma questão de formalização, quando você disser o cargo, cita o nome completo, por favor, só para a gente configurar oficialmente. Desculpa. Tá ótimo. E aí peço para os colegas nominados levantar a sua mão de presença, como numa sala de aula que a gente faz quando faz chamada. Então, na presidência da ANEI Porto Alegre, estou eu, professora Liliane Ferrari Giordani. Na vice-presidência, professora Carla Fernanda Wunder da Silva. Na secretaria-geral, temos o professor Marco Aurélio Freire Ferraz. Na secretaria-geral substituta, professora Denise Schmidt Nunes Ritt, e intérprete para todas as horas do fórum, como esta, por exemplo. Na diretoria administrativa, nós temos a professora Maria Elizabeth Rodrigues de Magalhães. Na diretoria de projetos e desenvolvimento institucional, a professora Isabel Letícia Pedroso de Medeiros. E na diretoria de atividades acadêmicas, a professora Andréia Matos Zenari e a professora Catiúcia Lara Genro Bins. Assim, nos configuramos como um fórum, e este fórum buscou a ANEI Brasil para esta vinculação de trabalho, e nos sentimos muito honrados de estarmos juntos com vocês. Passo ao Franklin, então, para a leitura do termo de posse. Você pode disponibilizar? Não, né? E aí eu queria pedir licença a vocês, como nós temos várias pessoas, e ainda ouviremos a querida Ana e meu querido amigo Dalmi também, eu lerei o termo de posse da presidente, mas que vocês entendam que nós lhes encaminharemos o termo de posse, que precisa da assinatura da nossa secretária-geral, que vocês já conhecem, a Neide, e o aceite da titular empossada ou do titular empossado, tá certo? Então...
Franklin, apenas não vou compartilhar para não tirar a tela do intérprete do Tá destaque. bom. Então, formalizando a posse da termo de posse para membros eleitos da Associação Nacional de Educadores Inclusivos, ANEI Brasil, gestão municipal pro tempore de Porto Alegre. É importante frisar que esse termo foi lançado no livro de atos da ANEI Brasil, página 1, né? Só não consegui colocar a numeração porque a nossa secretária é que lançará, mas eu sei que está na página 1, do dia 6 de agosto de 2021, às 16 horas. Pelo presente instrumento, cumprindo o que consta na seção 4 da composição descentralizada, artigo 37 do Estatuto dessa associação, toma posse solenemente como presidente municipal da ANEI Porto Alegre, a associada Liliane Ferrari Giordani, para mandato pro tempore de 12 meses, vejam aí, a partir de 2 de agosto de 21 até 2 de agosto de 22. Né? A gente, antes de ontem, para quem chegou depois, eu lhes lembrava que nós tivemos a nossa primeira reunião. Ao assumir essa função, o faz sobre o compromisso de respeitar fielmente o Estatuto Social da ANEI Brasil e outros instrumentos legais pela diretoria executiva deliberados. Por ser expressão da verdade, assina o presente instrumento e dá posse o presidente da associação, Brasília, DF, 6 de agosto de 21, Franklin Costa do Nascimento, presidente da ANEI Brasil, assina. Assim me comprometo. Eu queria, já que a gente está tomando posse, se nós conseguíssemos colocar todas na tela, e tirarmos a foto oficial da ANEI Porto Alegre com os convidados. Assim, eu não falei, desculpem, Dalmi é o presidente da ANEI Amazonas desde o começo da ANEI. Eu esqueci de falar esse detalhe, Dalmi, desculpa. Podemos? Sim, deixa eu só verificar aqui um minutinho. Agora tirei a Denise da centralidade para fazer o nosso retrato oficial. Sorriam, por favor, olhando para a tela. Muito bem. Foto feita. Denise, volta à tela. Também queria apenas destacar aqui a presença também da professora Cíntia, que nos acompanha, uma companheira da rede municipal, e da nossa bolsista, Gabriela Ribas, que tem acompanhado desde o início desse ano as atividades do fórum, nos ajudando em toda a estrutura necessária para a gente ter uma dinâmica de acesso e de comunicação virtual nesse período. Nesse sentido, dado a posse do Conselho, pela sua presidência, gostaríamos, então, de dar início à nossa atividade com os nossos convidados. Temos 2 colegas muito queridos para nós, professora Ana Rosemary Cunha, professor Dalmir Pacheco, muitíssimo obrigado por aceitar esse convite, mais uma vez, né, estando conosco. Queria abrir a conversa, Dalmir, se me permitires, com a professora Ana, que vai trazer as questões do ensino fundamental vinculado às políticas de educação inclusiva. Ana, em torno de uns 15 minutos, tá bom? Tá ótimo, tá ótimo. Uma boa tarde para todas e para todos. Vou fazer uma breve audiodescrição. Eu sou uma mulher negra, 53 anos, estou nesse momento usando uma blusa de gola redonda em renda na cor branca, mangas compridas, uma camiseta branca de manga curta escrita inclusão em letras pretas, que é o que vocês conseguem ver aí na tela. Estou usando meu cabelo liso, na altura dos ombros, na cor preta, com algumas mechas mais claras. Uso um óculos na armação cor-de-rosa. Estou com um batom cor-de-rosa e um fone de ouvido para poder fazer a comunicação. Estou sentada numa poltrona preta, atrás de mim verão prateleiras com livros e cadernos. Bem, feito isso, dizer da imensa alegria, né, de estar entre pessoas que tanto e muito me ajudaram na minha formação profissional e também pessoal.
Relações que começaram pelo mundo do trabalho, que daqui a pouco o Dalmir vai falar mais especificamente sobre isso, o quanto o trabalho nos permite, né, esse avanço pessoal, e fazermos amizades, mas amizades não só daquele querer bem, aquelas amizades que nos ensinam, aquelas amizades que servem de modelo para a gente e que seguem conosco em qualquer momento. Mesmo não estando presentes juntos, principalmente nesse momento de pandemia, né, que a gente não consegue estar tão juntos, a gente sempre tem um toque de cada uma dessas pessoas que influenciaram, que foram motivações na minha vida, principalmente, né? Então, vejo aqui em tela várias pessoas, e eu tenho convicção que elas sabem disso, porque eu já lhes falei em algum momento o quanto elas são modelo para mim, elas foram fonte de inspiração, e de que eu pudesse alargar os meus horizontes profissionais também, ouvindo-as e vendo-as trabalhar. Então, são pessoas muito importantes na minha vida, e estar aqui, então, hoje, conversando sobre a inclusão, e eu falava com a Andréa Zenari, né, há dias atrás, que é para mais do que vestir a camiseta, né, que é tu botares a camiseta escrita inclusão, mas são coisas da vida, porque tu não para pensar sobre a inclusão. Falar de inclusão, ensino fundamental e políticas públicas é falar de que a gente não para, em algum momento, para falar sobre inclusão. Né? Tipo assim, agora eu vou tomar banho. Não. Inclusão está em nós o tempo todo, e tomara que muitas pessoas, né, que venham a protagonizar e que já sejam protagonistas das cenas inclusivas compreendam isso. Que a gente não pare em algum momento da vida para falar sobre inclusão. A partir de agora eu vou falar. A gente vem fazendo as inclusões, a gente vem sendo incluído ao longo da vida, seja por uma questão étnica, seja por questões de gênero, por qualquer questão, nós somos sujeitas e sujeitos de inclusão o tempo todo. Falar da inclusão do campo da educação especial nas escolas públicas, nas escolas privadas, no ensino fundamental, é para falar de um lugar de direito, desse ensino fundamental, seja da escola especial, seja na escola regular. É um lugar de direitos dos nossos estudantes, coisa que há 20, 30 anos atrás ainda eram percebidas como pessoas indesejáveis. É ruim a gente falar sobre algumas coisas, mas nós temos que falar sobre isso para podermos avançar. Então, se num passado as pessoas público-alvo da educação especial, pessoas com transtorno do espectro autista, pessoas com síndrome de Down e outras tantas, pessoas com deficiência intelectual, física, deficiência múltipla, elas não eram bem acolhidas, inclusive pessoas com altas habilidades, porque eram vistas como pessoas incomodativas. Ou elas estavam ali para atrapalhar o professor, ou para dar mais trabalho para o professor, né? Pensando nas crianças, os jovens com altas habilidades, porque o professor se via tendo muito mais trabalho para dar conta daquele sujeito, daquele estudante. Bom, então a gente avançou muito. Acho que as políticas públicas no Brasil, e nós temos um calhamaço de políticas públicas brasileiras, e eu tenho que dizer que eu vejo que essa é uma política pública de 2008, que começou lá em 95, em 98 teve um certo incremento, os avanços internacionais, né, a adesão do Brasil aos movimentos internacionais fortaleceram a perspectiva dessa pessoa com deficiência, público-alvo da educação especial dentro da escola, e a partir da política nacional de 2008, nós tivemos uma grande mudança, porque nós tivemos um lugar dentro do Ministério da Educação jogando muita luz à necessidade dos professores mudarem o seu jeito de fazer a educação, do seu jeito de apresentar propostas pedagógicas, porque anteriormente o que nós tínhamos eram alguns professores podendo trabalhar com, e eu, enquanto que fui professora de classe especial, eu me via muitas vezes, lá em 1995, né? Eu me via muitas vezes tendo que convencer algum colega, alguma colega das turmas de alfabetização de que aquele meu aluno estava pronto para sair da classe especial e ficar, então, nas turmas regulares, voltar à classe regular. E nem sempre dava muito certo. Com as novas políticas, né, e é disso que nós temos que olhar nesse momento, né, nós que protagonizamos muitas formas de fazer a inclusão, essa nova política nacional da educação especial, ela joga a luz não no estudante com deficiência, mas na escola. E eu entendo que esse é um novo jeito de olhar. Esse novo jeito de olhar faz com que gestores, projetos políticos pedagógicos revisitassem o seu fazer, se questionassem, sim,
se angustiassem de alguma forma, porque às vezes o novo angustia, né? Não tem muita certeza do que vem pela frente, mas jogou luz essa política para o fazer docente, a proposta pedagógica da escola, tirando da pessoa público-alvo da educação especial a plena responsabilidade que ela tinha sobre si, sobre o sucesso da inclusão. Porque até então, a pessoa tinha que ter todo um aparato, né, de saúde intelectual pronto para estar na escola. E a partir dessa política e todos os avanços que nós fizemos, os cursos de capacitação pelas plataformas, né, digitais ou presencialmente, mudanças interessantes em secretarias de educação e um acompanhamento a largo tempo, um acompanhamento feito, então, no passado, que hoje, lamentavelmente, a gente não tem mais, um acompanhamento que o Ministério da Educação se prestava a fazer pela, então, Secretaria da Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão, para fazer um acompanhamento de como que estava essa inclusão nas escolas regulares. Essa inclusão que coabitava, coexistia com a inclusão nas escolas especiais. Eu acho sempre muito importante poder dizer isso, né? Porque não tem ali uma questão binária, ou esta ou aquela. Não, são as duas. Essas duas olhando para os seus sujeitos estudantes daquela escola, estudantes que, com certeza, sempre têm esse potencial de aprendizagem, e essa escola que reorganiza-se para acolher. E uma reorganização arquitetônica, com certeza, mas muito atitudinal. Muito. Né? A ponto assim, de nós vermos, muitos talvez aqui tenham vivido isso, tenham participado, inclusive, né? Como gestores ali de práticas, aonde as escolas estudavam, né? Tinha os seus tempos de formação, eram dados para falar sobre educação especial. E aqui eu não me refiro exclusivamente às escolas especiais ou APAES. Estou falando de escolas regulares. Então, nós tivemos um longo tempo de uma capacitação intensa, de escolas envolvidas. É quando a gente fala de uma inclusão responsável. Para além da matrícula, o que mais? Aprendizagem. Como que essa aprendizagem vai acontecer? Com serviço de apoio, alguns estudantes precisarão de serviço de apoio. Serviço de apoio esse traduzido em monitores de aprendizagens ou profissionais de apoio, o nome que a secretaria for dar, né, que aquela instituição for apresentar. Então, para alguns, nós teremos que ter monitores de aprendizagem para dar conta da alimentação, deslocamento, manutenção desse estudante na atividade pedagógica, né? Higienização desse estudante, porque algo que a gente tem que comentar, pode ser interessante até, até em alguma zona de conforto, nós temos estudantes com 6, 7 anos usando fralda. Parece algo até habitual. Esse estudante vai crescer nesta escola. Essa escola tem que ter um trocador de fralda, tem que ter um espaço, né, um móvel que suporte o tamanho desse estudante que está crescendo. E tem que ter alguém para fazer isso. Então, são concepções de que essa pessoa, que lá no início da sua vida escolar não era algo que preocupasse, porque até podia ser algo meio comum, essa pessoa vai crescer. Ela vai ter 14, 15, 17 anos e está dentro dessa escola, 19 anos, e não tem ainda autonomia na sua higienização. Quem que vai fazer? Então, nós precisamos de secretarias de educação e gestores, né, das mantenedoras, olhando para esse fato. Eu não vou dizer que a mãe do estudante tem que ficar ali. Em um passado, era delegado às mães, aos responsáveis por esse estudante, que ficasse na escola. Era o que nós tínhamos, e eu vivi um tempo assim também, mas sempre incomodada, porque essa mãe, esse pai, essa pessoa responsável, aquele adulto, era um adulto que também tinha que trabalhar. Não era um adulto que pudesse ficar à mercê da escola para fazer a troca da fralda no seu filho, para fazer a alimentação desse filho. Bom, e aí eu vou ter um filho, um estudante que usa sonda nasogástrica. Como é que vai ser? Quem é que vai fazer a limpeza dessa sonda? Quem manipula essa sonda? Não é um professor. O professor realmente não tem formação para isso. Nós temos que pensar serviços de apoio. Então, nós temos que pensar a intersetorialidade dos processos inclusivos, que é pensar sala de aula e para além da sala de aula. A circulação desse estudante em qualquer espaço, em qualquer ambiente escolar. Esse estudante que cresce, que vai demandar outras necessidades. E talvez uma das necessidades seja o atendimento educacional especializado. Uma necessidade que não tem que ser para a vida toda, pode ser momentânea, pode ser transitória e pode ser mais fixa. Talvez tenhamos estudantes que, desde o seu ingresso na vida escolar, na escola regular, precise de um AEE.
o AEE para a educação infantil, o AEE para a escola regular, e talvez em algum momento ele não precise mais, ele conquiste uma autonomia nos seus processos de aprendizagem. Então, são dessas concepções que nós temos que estar conversando com os nossos professores, com as famílias, com os funcionários das escolas, porque os funcionários das escolas também são pessoas que precisam ser acolhidos. Eles também não têm formação para isso. Nós, professores, não tínhamos uma formação para algumas questões. Por exemplo, eu tive uma situação em que eu nunca tinha visto um estudante que não falava, que só mexia os olhos. Ele comunicava-se conosco somente pelos olhos. Esse era o jeito dele comunicar-se. E ele estava matriculado numa escola regular de âmbito municipal. E tivemos que ir atrás. Era um estudante que frequentava uma outra instituição que fazia todo um apoio para a questão motora dele, mas a questão acadêmica tinha que ser numa escola, estava certo, a mãe buscou a vaga numa escola regular. E essa mãe não avisou antes à escola quem era o seu filho. E ela não tem que avisar. E aqui fica um outro alerta. As famílias não são obrigadas a avisar a escola anteriormente da matrícula, ou no ato da matrícula ter que dizer que o filho tem deficiência. A escola é para todos. A escola é para todos. Se tem vaga nessa escola, nós vamos matricular aqueles que estão chegando. Não é tendo uma prioridade desse ou daquele. A escola, enquanto nós tivermos os acessos livres, universais, se é disso que nós estamos falando, a vaga está aberta, é para aquele próximo estudante que chega, para aquela família que está matriculando. Então, também penso que nos cabe orientar as famílias desses seus direitos, porque todos têm direitos. O direito à escolarização é para todos os alunos. Claro que as famílias têm ficado muito mais instruídas, cada vez mais tendo as informações sobre estes direitos, sobre essas escolas. As famílias são muito rápidas em trocar comentários entre si de como é que essa escola está fazendo e como é que não está fazendo. Só que não existe mais a possibilidade, inclusive em função da Lei Brasileira de Inclusão, não existe mais a possibilidade de uma escola negar vaga, nem a escola privada. Todas as escolas têm que matricular. Antigamente, a escola privada até se permitia cobrar uma taxa extra daquela família que tinha esse estudante com deficiência, essa escola privada, então, dizendo que era para dar conta, né, dos recursos, professores de AEE, monitores, né, para fazer uma troca de fralda, uma higienização mais adequada. Bom, hoje a Lei Brasileira de Inclusão, desde 2015, diz que não pode mais. Então, também aí nós temos um acesso muito mais fluido. Como que a mantenedora vai dar conta? Como que aquela Secretaria Estadual, Municipal de Educação vai fazer? Nós temos legislação para amparar. Nós temos aonde buscar, nós temos a academia para ir buscar experiências, ajuda quando for o caso. Nós temos serviço social quando nós temos eles trabalhando e apoiados por aquela mantenedora municipal. Nós temos conselho tutelar, então nós temos que fazer a roda andar. Nós temos que fazer as coisas se mexerem. Cabe a nós, educadores, sabendo de todas essas situações, das legislações, dos movimentos sociais, nacionais e internacionais, o que nós temos nessa comunidade que vai ajudar? Nós temos hoje muitas mantenedoras, públicas e privadas, buscando uma qualificação. Bom, alguns dirão, puxa, mas ainda não sabem fazer? Eu já digo de outro jeito, que bom que estão buscando saber como se faz. Porque o pior são as pessoas se recolherem e não conseguirem avançar. Hoje, por exemplo, se pauta muito o uso de máscara. Estudante com deficiência usa máscara, não usa máscara. Estudante com TEA usa máscara dentro da escola, não usa máscara. Bom, nós vamos ter que ver a Organização Mundial da Saúde, nós vamos ter que ver o que aquele gestor estadual, municipal está orientando. E se nós tivermos, por exemplo, escolas que fazem rodízio, estão presencialmente e fazem rodízio. Tenho passado por situações em que algumas famílias não querem o rodízio para os seus filhos com deficiência. Entendem que o filho está bem e que, apesar da turma passar por rodízio, o filho não precisa passar pelo rodízio. E eu digo para vocês, eu acho que tem que passar pelo rodízio sim. Porque se eu digo que inclusão é para todos, nós não podemos criar exceções, porque isso não seria uma inclusão. Fico aberta a críticas, vamos conversar mais sobre isso, mas se nós temos uma escola onde todos os alunos, indistintamente, passam por rodízio, porque nós estamos falando da proteção à vida, estamos falando de segurança à saúde, da vigilância sanitária.
Não é porque a Ana é negra, não é porque a Ana é alta, a Ana tem Down, a Ana tem TEA. Não, não é. É algo maior do que uma das características daquela pessoa. Então, falar com as nossas famílias sobre o que é incluir mesmo, o que é algo para todos, quando que a exceção vale? Ela vale, mas são pautas importantes de virem. Então, vou encerrando a minha fala, né? Talvez eu já esteja ali no pontinho para acabar, trazendo que nós temos que saber das políticas públicas, nós temos que saber que, por exemplo, não é obrigatório diagnóstico para atendimento no AEE. Isso não existe. Nós temos uma nota técnica de janeiro de 2014, que ainda é válida, não tem outra que substitua, que diz que as mantenedoras públicas e privadas não podem exigir diagnóstico para matricular no atendimento educacional especializado, seja na educação infantil ao ensino fundamental. Não pode exigir. Mas nós sabemos que ainda temos no Brasil, no Rio Grande do Sul, algumas cidades que, para matricular no AEE, matriculam somente com a essência do diagnóstico. Quando sabemos disso, qual é o nosso compromisso do coletivo? A NEI Porto Alegre, quando fica sabendo, quando um dos componentes fica sabendo, nós vamos ter que ir denunciar, falar. Não é uma denúncia, né, protocolar, não é nada assim de justiça. Mas nós temos espaços aonde falar e orientar as famílias, orientar nossos colegas profissionais. Tanto quanto, por fim, lembrar que quem trabalha em educação especial é quem tem formação específica para educação especial. Com todo respeito a qualquer outro profissional, e agora eu falo para os nossos queridos psicopedagogos, não são eles os profissionais da educação especial, seja na escola especial, seja na escola regular, quando fornece, quando oferta o AEE. O AEE é um dos serviços da educação especial. Então, assim, nós temos que ter muita coerência, nós temos que ter muita instrução, informação, e se por acaso nós não tivermos, nós temos que saber aonde buscar. Vamos buscar nos órgãos, vamos buscar no Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, vamos buscar na ANEI Porto Alegre, na ANEI Brasil, que trabalha por segmentos também, vamos buscar na academia, vamos ver na PAI, na escola especial, vamos buscar, porque sempre nós teremos a informação. Informação não nos falta. O que nos falta, às vezes, é o adequado uso das informações e das políticas públicas, e eu entendo que nós estamos aqui para fazer com que as políticas públicas sejam efetivas, para que os públicos da educação especial e suas famílias sejam devidamente atendidas. Então, para acabar, inclusão, estamos sempre nessa. A gente não para em algum momento para falar. Nós falamos, nós vivemos a inclusão, nós somos pessoas inclusivas e que também acolhem a inclusão. Muito obrigada. Ana, muito, muito grata, mais uma vez, te ouvir, sempre é bom te ouvir, sempre, né? Uma energia necessária, importante. Te convido a ficar para a gente seguir a roda. Pergunta a Denise se fizemos uma troca nesse momento, se não, se é preciso, te peço para fazer um chamamento, que aí a gente faz a troca assim que for necessário. Convidamos, então, ao nosso querido professor Dalmir, que vem da outra ponta desse Brasil, para essa roda. Muito grata. Não sei se, Franklin, queres fazer a apresentação do professor? Com o maior prazer. Antes de mais nada, Aninha, obrigado. É sempre um privilégio te ouvir, porque a Ana é uma das poucas pessoas que eu conheço que ela consegue falar de temas muito duros de maneira graciosa. E eu descobri, Ana, ultimamente, e isso está me incomodando muito, né, que não só eu não sei se eu já falei isso para vocês, mas eu sou consultor ad hoc do grupo que está discutindo a política no Conselho Nacional de Educação, pelo menos estava, né? Nessa nova gestão a gente deu uma maneirada. E eu vejo que setores radicalizam a discussão, né? Principalmente nisso que você ponderou, a questão de quem faz o AEE e como se faz o AEE. E isso me angustia muito, porque eu tenho como máxima na minha vida, já que eu falo a inclusão e que eu vivo a inclusão, eu deveria incluir as pessoas, e não tentar excluí-las, né? Dalmir é um grande parceiro, né? Dalmir é um colega do Instituto Federal do Amazonas, conheço esse cabra
desde 2004, né? Nós nos conhecemos brigando pela inclusão. O Dalmi achava que eu tinha um entendimento equivocado, porque eu estava na gestão pública, quando ele me conheceu, eu eu estava como assessor especial para a inclusão no Ministério da Educação, e nós havíamos desenvolvido o programa TecNep, não sei se vocês conhecem, Tecnologia, Educação e Cidadania para pessoas com necessidades específicas. Estou falando de 2004, e nós já chamávamos necessidades específicas. E o Dalmi é um pesquisador que fez o seu trabalho do estrito sensu, mestrado e doutorado na área da inclusão, é um filósofo, né? Mas o Dalmi é um dos poucos filósofos que eu conheço que não são chatos. Ele fala de filosofia de maneira engraçada, né? E quando ele quer puxar... E ele é tão bom filósofo que quando ele quer puxar minha orelha, ele me chama no canto, não faz de público. E talvez a maior virtude que eu conheci no Dalmi até hoje foi o espírito aniano, espírito Ana Rosemeriano. Ele consegue falar de inclusão, de temas duros, de maneira engraçada e de maneira convincente. O Dalmi, para eu encerrar a minha apresentação a ele, quando eu conheci o Dalmi em 2004, ele tinha feito um artigo chamado Ser Deficiente é Fashion, né? E eu achei interessantíssimo, e foi esse artigo dele que me fez procurá-lo, né? A época ainda era Escola Técnica Federal do Amazonas, e nós viramos grandes parceiros. O Dalmi trabalhou conosco em todos os grandes eventos da ANEI, trabalhou conosco em todos os grandes eventos da Secretaria de Educação Tecnológica do MEC, por pouco não virou diretor de políticas, né? da Secretaria de Educação, e eu digo agora, que bom que não virou, né, Dalmi? E a fala do Dalmi tentará contextualizar essa fala da Ana Rosemary Cunha na questão da educação profissional e no ensino superior. Seja muito bem-vindo, meu amigo Dalmi, e mais uma vez, obrigado por ter aceitado o convite. Obrigado, Frank. Obrigado pelas palavras também, né? Sendo você meu amigo, é sempre suspeito, né? Para fazer esses elogios, eu fico até sem graça, sabe? Mas eu acho que eu ganhei à tarde, né? Não estava preparado. Eu sou um sujeito que tem uma reação muito desarrumada diante de elogio, né? Eu não sei me importar, não. Por isso que eu não comemoro aniversário, quando o pessoal canta parabéns, eu não sei para onde é que eu vou, tá entendendo? Eu bem que queria ir, mas eu nem posso, né? Porque eu preciso da ajuda de alguém para me levantar, então eu tenho que suportar ele mesmo, né? Tá certo? Mas, olha, eu sou uma pessoa de cor... Eu acho que eu estou mais claro esses dias, de tanto eu ficar trancado dentro de casa, né? E até uns... praticamente 14, 15 anos, quando eu iniciei o projeto de inclusão do Instituto, eu ainda tinha um pouquinho de cabelo, hoje já não resta mais nada, né? Já foi embora tudo o que tinha, e um pouquinho que ficou branco. Então, eu sou uma pessoa de cor clara, estou usando uma camiseta cor vinho, né, vermelho mais escuro, e tem um cenário virtual atrás ali para ficar mais simpático o ambiente aqui, tá? É uma satisfação enorme estar aqui com vocês. O Frank me convidou há alguns dias, se eu podia trocar algumas ideias aqui com vocês, expor pelo menos aquilo que a gente faz. Estou preocupado com o tempo aqui, porque eu não costumo falar 15 minutos, eu fico desesperado, né? Enfim, mas tenho deficiência física, praticamente uma tetraplegia, né? Porque tenho os membros superiores e inferiores comprometidos, derivado de uma paralisia infantil. De certa forma, isso mudou a minha vida, acredito eu, e mudei a vida da minha família também, né? A minha família mudou completamente, começando pelo local de onde eu nasci, para onde a minha família teve que me levar, no caso, Manaus. Eu sou do interior do Amazonas, nascido na beira do Rio Negro, né, que é um rio, não sei se vocês conhecem o Amazonas ou a Amazônia,
mas os nossos rios aqui, eles são enormes. Já tive a oportunidade de visitar alguns espaços no Brasil inteiro, e às vezes eu vejo alguns rios por aí, é o que a gente chama aqui de igarapé, né? E alguns, inclusive, cortam Manaus, muito parecido com os rios que eu já vi por aí, por fora. Então, sobre o interior do Amazonas, tive 7 irmãos, 2 já se foram, meu pai também já foi, e hoje em dia tem uma mãe que a gente tenta, juntamente com os que estão aqui, cuidar dela, com 91 anos, extremamente esperta, contadora de história, e que eu herdei isso dela, né? Eu, geralmente, nas minhas palestras, eu faço um guia, mas eu não sei nem o que vai acontecer, porque as histórias ficam chegando até mim e eu compartilho com as pessoas. Bom, acho que bom, queria cumprimentar, é claro, a Liliane, né, pela posse de todos da diretoria de Porto Alegre, que satisfação, fico muito feliz em poder ver essa formalização do encaminhamento do debate sobre a questão da deficiência, e não só do debate, né, mas, acima de tudo, da efetivação das ações. Eu acho que resume mais ou menos o que foi que a Ana Rosemary falou, né. Porque falar é muito bonito, eu aprendi a falar e, em algum momento, quando eu estou mais inspirado, eu falo mais bonito ainda, mas eu sempre fico muito preocupado com o que a gente vai preparar esse caminho para quem vem atrás. Então, eu, enquanto pessoa com deficiência, que caiu nesse meio, digo para vocês, porque eu não tive nenhum tipo de atendimento, Ana, diferenciado ou específico para minha pessoa, e olha que eu tinha uma dificuldade muito grande de locomoção, mas a escola na época não estava preparada, e as pessoas não estavam preparadas. E aí eu queria pegar esse gancho para falar, né? É que, assim, existem alguns mitos e algumas narrativas, tais quais, ou algumas, a escola não está preparada, o mundo do trabalho não está preparado, a igreja não está preparada, a família não está preparada, o shopping, a área de compras não está preparado, ou para eu praticar alguma atividade física, esportiva, também não está preparado. Na verdade, eu cheguei à conclusão que ninguém nunca vai estar preparado, porque existe algo por detrás dessa manifestação de que o mundo não está preparado, e as pessoas não estão preparadas, que é muito parecido com o que a Ana falou, nas palavras dela. Existe alguma coisa ali que o pessoal não quer dizer, que significa o seguinte: olha, Dalmir, isso aqui não é bem teu espaço, não, tá entendendo? Teu espaço é outro, é melhor você ficar em casa, porque quando você sai... É isso aí, Lilian. Quando você sai, você quebra a normalidade, está tudo perfeito, está tudo indo no melhor caminho, e aí tu aparece aqui com a tua cadeira de roda, sem enxergar, sem ouvir direito, tu tumultua tudo, sabe? Então, o mundo não é para vocês, mas isso não é dito, isso só é praticado, e isso dói. Por quê? Porque era melhor ser dito, porque nós procuraríamos trocar opiniões, ideias e pensamentos e buscar soluções. Porque o que não é dito, mas é manifestado, né, de outras formas, ela é muito mais impactante do que o fato de você negar, logo dizer assim, ó, não venha para cá que aqui a gente não tem rampa, não tem um elevador, você não vai conseguir subir. É muito mais prático para mim, eu, Dalmir, enquanto pessoa com deficiência, do que eu chegar e passar por um constrangimento, e a pessoa dizer assim, é porque nunca tem pessoas aqui, sabe, com mobilidade reduzida. Meu Deus, não tem pessoas nesse mundo? Eu achava que eu encontrava pessoas no mundo. Eu achava que eu dava bom dia para as pessoas, que eu dava boa noite para as pessoas, que os meus alunos eram pessoas, que minha mãe é uma pessoa, que meus filhos são pessoas, que meus 2 netos são pessoas. Aí a pessoa me diz assim, que não tem pessoas com mobilidade reduzida, por isso que ninguém fez nada. Minha gente, isso é seríssimo, né? Então, eu assumi mais ou menos essa bandeira de pensar de outra forma. A Ana falou do atendimento específico, direto para as pessoas com deficiência. Então, qual foi o foco dos projetos que a gente estabeleceu e implantou dentro do Instituto Federal do Amazonas? Foi preparar os profissionais diretamente, criar recursos didáticos e pedagógicos acessíveis, né? E, por último, não necessariamente nessa ordem, atender às necessidades específicas de um aluno que chegasse até o nosso ambiente de aprendizagem. Então, nós criamos uma tríade, um esteio, né, ou 3 esteios,
que sustentaram as nossas ações nessa área da inclusão. Capacitação, adequação de material, ou acessibilidade comunicacional, como falou o Frank, e atendimento da pessoa com deficiência no espaço de aprendizagem. E aí, para quê? Para que a gente pudesse, então, quebrar essa ideia da incapacidade aparente, tá? O que eu levei para esse projeto foi como eu fui criado pelo meu pai e pela minha família. Eu tinha deficiência, mas eu não fui tratado como incapaz. Aliás, eu tenho deficiência, mas não fui tratado como incapaz, né? As coisas em casa eram muito colocadas de uma forma que eu pudesse, juntamente com meus irmãos, poder acessar as coisas, pegar as coisas, que eu pudesse circular, né? Muita dificuldade, meu pai pobre, né, materialmente, ele foi até dizer, olha, isso aqui eu vou construir porque o Dalmi está aqui, isso aqui eu vou fazer, que foi o que a Ana falou ainda há pouco, isso aqui eu vou fazer porque ele não vai alcançar isso aqui. Ele simplesmente fazia e estava lá. Servia para mim, servia para todos os outros que estavam em casa. Então, eu levei essa ideia da independência, da autonomia, do empoderamento para dentro dos projetos. E quebrei por completo aquela ideia, Gabi, Liliane, André e Marco, aquela ideia, aquele pensamento do coitadinho, do miserável, do desgraçado. Porque vocês já perceberam que pessoas com deficiência são tratadas no diminutivo, né? É ceguinho, surdinho, aleijadinho, é tudo pequenininho. E quando eu assumi o projeto, ao ser empossado, como foi hoje, né, alguém falou assim, professor, o senhor está chegando num mundo que é muito interessante, é uma coisa, assim, que nos traz uma paz de espírito, porque quando a gente realiza uma ação para os pobrezinhos, eles ficam tão felizes. E aí eu ficava olhando para aquela senhora falando daquele jeito, porque o papai nunca falou assim comigo, Dalmizinho, bonitinho. A mamãe dizia que eu era fofinho, quando eu era mais novo, né? Bonitinho. Eu falei para ela, mamãe, continua bonitinho, não tão fofinho. Mas foi só, mas uma questão de carinho, não uma questão de pena, do coitadinho, sabe? Então eu levei isso para dentro do projeto. E aí eu fui criando algumas frases, tais quais como, por exemplo, aqui ninguém vai carregar a tua cruz, meu amigo. Aqui nós vamos colocar 2 rodinhas na tua cruz, só para você puxar com mais facilidade. Mas você vai ter que puxar a sua cruz. Tu quer botar no meu ombro, a minha já está pesada. Então, essas ideias eu fui passando para as pessoas, assustei no primeiro momento, tinha muita gente que não entendia, né? Mas, de certa forma, talvez se a Liliane fala isso, as pessoas não entendam. Mas o Dalmi, que tem deficiência, falando isso, ele disse, opa, então pode falar, já que ele tem deficiência, os outros não vão se melindrar. Acho que não é questão de melindre, mas, de toda forma, né, tem a forma de falar, de se comportar, né? Tem uma regra, tem um procedimento. Não fala isso que ele pode se melindrar. Eu não tenho muito esses cuidados em relação a isso, não. Eu acho que nós somos pessoas, temos características. Um é alto, o outro é magro, um é fofinho, e o Dalmi é desse jeito aqui, falador, como diz a mamãe. A mamãe diz o seguinte, aqui todo mundo trabalha, o único professor é o Dalmi. Eu falei, mamãe, mas que negócio é esse? Aí a senhora me quebra diante dos outros. Quer dizer que todo mundo trabalha, eu sou professora? Ela queria dizer o seguinte, todo mundo tem o seu trabalho tranquilo, são discretos, são pessoas que não se expõem. O único que fala, e é verdade, o único que fala em público sou eu. E logo eu, que não tenho, Ana, o padrão estabelecido. Estou fora do padrão. Vocês estão me vendo aqui da cintura para cima, né, do ombro para cima, mas eu estou fora do padrão. Né? Então, isso impacta. E ela fala isso nesse sentido. Né? Mas eu brincava com ela. Não, mamãe, eu também trabalho, eu sou professor e tudo. Não é isso que eu estou falando. É outra coisa. Né? Então, às vezes, as pessoas se assustam. E aí surgem esses mitos. Meu Deus, como é que ele consegue? Meu Deus, como é que ele fez isso? Olha, ele anda na cadeira de roda, mas ele joga basquete. Claro que joga, ele treina. Claro que eu tenho que falar, eu leio. Claro que eu tenho que me expor, eu escrevo. Claro que eu tenho que dizer alguma coisa, eu sou professor. Ou vou fazer igual um professor de matemática que eu tinha, Marco, no ensino médio, que eu não esqueço desse homem na minha vida. Ele entrava de costas para os alunos e ele enchia a lousa de cálculos e meia hora depois que ele tinha enchido a lousa de cálculos, ele virava para a turma e fazia assim, ó. Ninguém sabia o que era.
A nota com esse senhor, quase que a turma inteira ficava reprovada, quase. Porque ninguém conseguia falar com ele, porque ele não falava. Ele não falava. Aí como é que o professor vai ficar sem falar, meu Deus, sem se comunicar? Não, é impossível. Então, como é que é? Esse mito de que você, ele fez, meu Deus, ele conseguiu, que coisa maravilhosa. Minha gente, dê a condição e a gente vai conseguir. Uma outra historinha que eu conto é que eu resolvi voltar para a faculdade já depois de velhinho, né? Eu digo velhinho, eu estava com 30 e poucos anos. Então, eu não dizia para minha turma lá que eu era professor. Até que um dia, um colega meu foi tirar uma cópia lá na escola técnica e me encontrou lá. E ele falou, oi, Dalmir, tudo bem contigo? Tudo bom. O que tu faz aqui? Porque o curioso, ou fofoqueiro, deixa eu ensinar uma técnica para vocês. Não conte a história completa. Conte por parte. Que é para fazer esse indivíduo sofrer. Aí ele perguntou, Dalmir, o que tu está fazendo aqui? Eu digo, eu vim tirar uma cópia. Ele disse, eu também. Aí ele ficou olhando, disse assim, mas tu trabalha aqui? Trabalho. Aí você responde assim para você uma coisa, um desespero, a pessoa fica agoniada, ela começa a suar e tal. Aí ele perguntou assim, e tu faz o que aqui? Aí eu respirei fundo e falei, sou professor. Você é mesmo, cara, tu é professor? Cara, como foi que tu conseguiu essa boquinha? Aí eu expliquei para ele como é que se consegue uma boquinha em 5 minutos, né? Então você nasce na beira do rio, pobre, com pai analfabeto, com 7 irmãos, pega paralisia infantil, fica tetraplégico até os 5 anos, senta aos 5 anos, fica em pé aos 7, dos 7, isso com meu pai, tá? Eu não tinha tratamento nenhum, nunca fui levar para o médico. Dos 7 aos 10, meu pai me ensina a andar novamente, com 10 anos ele me leva para a escola, alguém disse para esse homem, que ele tinha que me levar para a escola, né? E ele falou assim, seus irmãos não vão precisar carregar peso, fazer esforço. Aliás, eles podem fazer isso normalmente, mas você não pode. Então, você vai estudar. Você vai estudar e o papai garante. Foi o melhor acordo que alguém conseguiu na vida. Eu contando com meu colega isso. Fui para a escola, com uma semana fui promovido para a 2ª série, porque eu já estudava em casa com meu pai, semi-analfabeto, que foi alfabetizado no Mobral, mas ele se alfabetizou no Mobral para me alfabetizar em casa. Olha que maravilha. Eu fui alfabetizado em casa, quando eu cheguei eu já sabia o ABC, a tabuada, eu sei fazer conta de cabeça, porque com o seu Luiz, quando ele ia fazer o rancho, ele dizia, eu vou comprar 3 quilos disso, mais aquilo dali, e no final ele gritava, quanto é que dá isso, Mi? Mi era eu. E aí o Mi tinha que responder, pelo menos aproximado, quanto é que ia dar aquele valor, porque no ponto de vista dele, se eu tinha ido para a escola, eu deveria saber. Então, eu contei para esse meu colega, depois eu vou estudar, fazer faculdade, fazer concurso, passar em concurso e assumir essa boquinha aqui para ele. Isso é como a gente consegue uma boquinha, tá? Então, eu levei essa ideia para lá, os projetos. Mas, olha, não é fácil, tá? Existe dentro da própria instituição um mau entendimento do que é inclusão, vocês sabem muito bem disso, uma má interpretação do que é inclusão. Eu comecei a ser taxado dentro do Instituto Federal do Amazonas como alguém que estava criando problema para a escola. Os alunos com deficiência, e vocês podem falar com as pessoas que trabalharam comigo. Tá. As pessoas que trabalham comigo cansaram de ouvir o seguinte, olha, tem um aluno surdo aqui, leva lá, tá? O Dalmir que inventou esse negócio aqui. Foi o Dalmir que inventou. Apareceu um aluno cego lá para o Dalmir, foi ele que inventou essa história aqui, esse aluno é dele, não é meu. Eu sou professor de matemática, eu sou professor de português, eu não sou professor de aluno cego. Ele não tinha entendido que ele era professor de alguém. Ele não vai entender nunca, até porque ele nem é professor, porque ele nem sabe qual é o papel dele, né? Então, nós começamos a trabalhar, né, gente, lá. A questão do pertencimento, e é uma coisa que eu luto bastante, sabe, Ana, sobre isso, eu sei, né, e Marco também que está aqui. Nós sofremos diariamente o fato da censura nos dizer, né, de forma velada. Olha, isso aqui não é bem de vocês, não, pessoal. A gente vai abrir um espaçozinho aqui, tá bom? A gente vai bater palma para vocês, mas se puderem ser rápidos e breves, é melhor, né? Não é dito, mas é praticado de forma velada, né? Então, eu trabalho muito a questão do pertencimento. O que foi que eu comecei a fazer? A convidar instituições para fazer eventos dentro do Instituto, a fazer parceria com essas instituições, fazer mesa redonda, fiz um campeonato,
fiz um torneio de exibição de basquete em cadeira de roda, né? Trouxe pessoas surdas para realizarem oficinas, eles começaram a circular dentro do Instituto. Eu dizia, a escola de vocês, é isso, Ana, que você falou, a escola de vocês, a escola de vocês, a escola de vocês. O que foi que eu fiz, Ana? Em vez de contar com os parceiros de dentro da escola, eu tive que ir lá na comunidade e forçar dentro da instituição entendê-los de que a escola pertence à comunidade, tá? Então, trabalhamos a questão da identidade, a questão da autonomia e a questão do empoderamento. Mas, gente, foi uma caminhada tão longa, uma caminhada tão bonita, que eu acho que eu aprendi mais e me trouxeram mais do que eu pude oferecer. A verdade é essa, sabe? A minha convivência no projeto me trouxe um amadurecimento e um entendimento de como a gente poderia desenvolver essas ações. E aí, eu queria já ir para finalizando, dizendo alguns aspectos que eu acho que são essenciais serem pensados quando se fala de inclusão. Primeiro, não é um favor que você está prestando. Porque se você está aqui me olhando uma hora dessa aqui, vocês aí estão me olhando, você não está obrigado. Não acredito que tenha ninguém aí com um chicote perto de vocês. Vai lá, André, agora não, vai ter que ir, vai ter que assistir. Ninguém disse isso. Então, se você se disponibilizou, é porque você entende que você tem algo a oferecer. E também a aprender. Acho que é isso. Primeiro. Segundo, a ideia. Qual é a ideia que está por detrás do teu projeto? Não é possível que tu vá implantar um projeto apenas porque você quer se dar bem na mídia, você quer falar na mídia, você quer aparecer, você quer um reconhecimento, e, em último caso, você quer ir para o céu. Né? Tem gente que quer ir para o céu. Né? Eu descobri um tempo desse que tem gente que faz isso porque quer ir para o céu. Né? E eu nem estava com essa ideia, agora eu já estou até fortalecendo essa ideia também, tá? Eu acho que eu estou a caminho do céu, porque eu fiz um bocado de coisa e me disseram que se eu fizesse, eu ia para o céu. Ideia, minha gente, uma filosofia. E o que é que está por detrás dos projetos que nós desenvolvemos? A valorização do ser humano, o resgate da natureza humana. E de entender e de ver que todos são semelhantes, porque são seres humanos. Tem os mesmos direitos e tem os mesmos deveres. Então, a escola é minha e a escola é tua, meu amigo, que vem para cá. Em resumo, é nossa ideia. E nada sobre nós sem nós. Outra, planejar, institucionalizar a ideia, colocar isso como parte da instituição, que o Dalmir passe, que o Marco passe, que a Liliane passe, e a ação continue. Porque senão morre com a Ana, morre com a Dalmir, morre com a Denise, e não acrescentamos nada, porque nós personificamos ou personalizamos a ação. E foi uma coisa que eu lutei bastante, apesar de eu ser referência hoje, Marco, muita gente diz assim, nossa, o senhor é exemplo, nossa, mas eu não quero isso. Sabe por quê? Porque isso vai acabar com a minha morte. Morreu Dalmir, acabou a inclusão no Amazônia, Dalmir morreu. E aí eu pergunto, e os outros que estão vindo aí? Como é que faz? Tá? Então, planejamento. Segundo, parceria. A escola que se distancia da família para atender as pessoas com deficiência, ou as crianças com deficiência, é o primeiro passo para dar errado. Vai começar um show de faz de conta. Você faz que ensina, e ele também se acomoda, estão me tratando bem, me deram um cantinho aqui, é o que eu chamo de... na brincadeira, tem um menino que não tem importância nenhuma, né, Ana? Tem sempre alguém na brincadeira que não tem importância nenhuma. Agora eu esqueci o termo que se dá para isso. Café com leite. Eu tenho o meu mais novo, Ana, ele é bem moreninho, né? E aí eu mandava meus filhos para a rua, porque eu queria que meus filhos aprendessem as coisas da rua e pudessem se defender. Aí eu me lembro que, como ele era pequenininho, ele não entendia as regras da brincadeira. Aí o pessoal começava a gritar assim, não, deixa o David aí mesmo. Deixa o David aí mesmo, que ele é café com leite. Aí eu chamei a minha mais velha e perguntei, Larissa, me atualiza que eu tô desatualizado das coisas da rua. O que é café com leite? Eu disse, papai, café com leite é a criança muito pequenininha, que ela não entende a regra da brincadeira, mas a gente deixa ela correr lá à toa. Então, eu descobri, Marco, que durante um tempo no IFAM eu era café com leite, e durante muito tempo tem gente que é café com leite. Tem no texto da Lígia Amaral, a Liliane está falando. Né? Então, minha gente, vamos quebrar de uma vez por todas essa ideia, essa imagem do deficiente como café com leite, ou seja, que não tem importância nenhuma, está lá na escola porque é obrigado. Não é só porque é obrigado, é porque ele precisa aprender. Porque as pessoas chegam para mim e perguntam assim, professor, eu tenho um aluno cego, o que eu faço com ele? Ora,
use a criatividade, né, Marco? O que você pode fazer com um aluno cego, de 1,80 m, bonito, forte, gostoso? Use a criatividade. Agora, se você me perguntar, eu tenho um aluno cego, como é que eu faço para ensiná-lo? Aí eu vou te dar ideia. Agora, se você apenas tem um aluno surdo, o que eu faço com ele? Sei lá, faz o que tu achar melhor. Tem gente que tem cada ideia aí, e eu nem vou compartilhar com vocês, que eu tenho vários, tá? Então, a família, as instituições, as associações são importantíssimas nessa caminhada, tá? Papai que joga o aluno dentro da escola e diz aí, cuidem dele, porque é obrigação de vocês, você tem que ir atrás dele. E vem cá, não é assim não. Da mesma forma, ele tem que fazer com a escola, o papai tem que fazer isso, tá? Usei muito voluntários, porque o pessoal do Instituto se recusou a participar no início. Hoje não, agora está bonito, a criança está fofinha, está cheirosinha. Agora todo mundo quer ser parceiro do Dalmir, trabalhar com o Dalmir, mas no início, ninguém queria aquela criança desnutrida, feinha, ninguém queria. Só eu embalava ela sozinho, estava na rede e embalava, né? E às vezes vinha para casa sem sono e não dormia. Essencial, como todas as outras coisas, recursos financeiros e materiais. Eu tive a sorte, alguém me disse um dia desse que eu tive sorte. Professor, que bom que o senhor teve sorte. Eu falei, é verdade, mas todas as vezes que ela passou perto de mim, eu estava acordado, estudando ou trabalhando. Senão ela não tinha me visto. Mas vamos lá. Eu tive a sorte de, assim que eu iniciei o projeto, Liliane, ter vários editais abertos com recursos para financiar projetos de acessibilidade. Liliane, nós, assim, numa rápida pincelada, um dia desse, um menino que trabalhou comigo, que fazia contabilidade, recursos direto, Liliane, Andréa, recursos direto, todos através de edital. Nós conseguimos, nesses 14 anos que durou o projeto, mais de 7,5 milhões de reais. Sem contar bolsa de formação, bolsa de de monitor e assim sucessivamente. Recursos diretos. Equipamos todo o espaço, compramos móveis, eu ainda doei para outros campos também. Então, sem recurso, não vai para lugar nenhum. Sem recurso, ninguém constrói nada. A boa vontade sozinha vai continuar sendo uma boa vontade. Tá certo? Minha gente, era isso mais ou menos que eu queria compartilhar com vocês, de um modo assim informal. Você me encontra na rede social da forma como eu estou, acho que denominada aí, Dalmir Pacheco, eu estou lá pelo... Tem o Instagram, que criaram para mim, agora eu já estou mais ativo, tá? Tem o Instagram, tem o Facebook, que é o aberto, que é aquilo que se fala tudo, tem a página, @ Dalmir Pacheco Oficial, que ainda vai ser apresentado, onde vai estar meus livros, meus textos. Quem sabe estão trabalhando aí nos bastidores para criar um canal. Eu já tenho um canal no YouTube, mas é uma coisa sistemática para compartilhar essas conversas que eu tenho de vez em quando. Muito obrigado. Desculpa de vez em quando eu me exaltar, mas é meu modo de falar, é meu jeito. Um abraço a todos. Excelente, excelente, Dalmir, muito, muito grata. Esse encontro, né, entre o Amazonas e o Rio Grande do Sul só pode, por hora, ser feito assim, mas a gente torce, atravessando Brasília, que a gente possa fazer esse encontro pessoal um dia, né, podermos nos conhecer pessoalmente. Colegas, em função também dos tempos da nossa intérprete, né, que também temos que cuidar da saúde do nosso colega, a gente poderia abrir uns 10 minutos assim, para uma rápida conversa entre nós, e depois eu convidaria o professor Marco Aurélio para fazer o encerramento da sessão. Podemos? Denise, é possível mais esses 10 minutos? Posso iniciar? Sim, eu vou controlar teu tempo. Tu tem um minuto. 30 segundos. Ah. Ele não falou, mas quem de vocês que tiver interesse, o Dalmir coordenava um projeto chamado Centro de Referência para Acessibilidade Comunicacional do Instituto Federal do Amazonas. E, sob a tutela dele, eles desenvolveram projetos fantásticos, material fantásticos, que ele não disse, mas eu vou falar por ele. Façam o pedido pelo e-mail, que o Dalmir ainda tem, eles, né, Dalmir, fizeram uma cota boa, ainda tem, que eles produziam o material, além de ter o material já produzido, né, não era janela de libras, a metade da folha é dividida com
viu, Denise? Com a tradutora e intérprete de Libras, e vem com o texto, né? Sem ser audiodescrição, como é que a gente fala? Vem com Legenda. Com a legenda, né? E vem também com um CD que acompanha o material. Muito interessante, né? Quando eu estava no Ministério da Educação, eu ganhei a coleção completa, por isso que eu faço a propaganda onde eu chego. Então, ele não falou, mas eu queria deixar registrado isso aqui. Por qual e-mail, Franklin? Fala aí, Dalmir, qual é o Dalmir escreveu no chat. Já colocou ali. Obrigada. dalmirpacheco@live.com para ficar gravado aqui também para a transmissão. Colegas, aberta a palavra. Se vocês não falam, a gente fala, e a gente gosta de falar, hein? Eu queria fazer uma provocação rápida também, aí para depois deixar o Marco também fazer a fala final dele, mas nesse sentido do cruzamento das falas, né, da Ana e do Dalmir, o quanto esse lugar, né, do reconhecimento da potência do outro e da convivência, dada que o espaço da escola é fundamental. Nós passamos aqui em Porto Alegre uma discussão e ainda estamos tendo reflexo dela, que é a discussão do homeschooling. E nós estamos engajados na defesa da manutenção da escola pública para todos, né? Porque nem os pais têm gerência sobre direitos das crianças do Estatuto, né? Esse é um direito absoluto das crianças e adolescentes estarem na escola. E acho que tem um videozinho do TikTok rolando por aí de um menino respondendo a Damares, a ministra Damares, sobre a afirmação que ela faz da proteção das pessoas com deficiência pelo homeschooling. E esse próprio menino adolescente, que é uma pessoa com deficiência, desmonta o discurso dela dizendo do direito de estar com o outro, né, e do reconhecimento desse lugar. Escola é muito mais do que o conteúdo pragmático das disciplinas. Escola é convivência, escola é saúde, escola é troca social, e a gente sabe mais do que nunca isso depois desse 1 ano e meio de pandemia e de isolamento social. Então, nós aqui, desse coletivo Fórum, temos brigado em outras instâncias, como essa do homeschooling, defendendo o espaço da escola plural, colorida, de direito, e que olhe para a diferença como uma potência e não como uma diminuição, né? E que os princípios da equidade sejam realmente colocados na vida da prática da escola. Então, acho que nós temos, assim, muitas frentes ainda, não temos dúvida, né, Dalmir, assim, que não é a sorte que resolve, é muito arregaçar mangas e ocupar os espaços, né, desse movimento. E o Fórum se associa à NEI nesse sentido, né, de, tendo um CNPJ, nós brigarmos por editais para ter recursos, para não ter, por exemplo, no caso de colegas que fazem tradução e interpretação o tempo inteiro fazerem trabalhos voluntários e serem reconhecidos como profissionais desse espaço, né, o quanto a gente sair do lugar da caridade da educação especial e reconhecimento profissional e o reconhecimento financeiro desse espaço do profissional. Então, nesse sentido, nós queremos reafirmar aqui as pautas e as inserções de cada um de nós em diferentes espaços, né, seja na universidade, seja nas redes municipais e estaduais, seja no movimento social, seja no movimento comunitário, por onde a gente tem que construir essa rede. Então, assim, queria deixar essa fala do Fórum costurando a importância do atravessamento dessa pauta desde a educação precoce, educação de jovens e adultos, ao mundo do trabalho, onde a escola precisa olhar com mais atenção. Lili, posso só complementar a tua fala? Eu acho que é importantíssimo esse papel da escola, e a gente viu isso nas duas falas, né? E mais faz a gente poder pensar e batalhar para que seja uma escola que se descentre do diagnóstico, que possa olhar sempre para o indivíduo, para o sujeito. É isso que a gente busca, né? Porque quando a gente olha para a pessoa, a gente vê ali as possibilidades que ela tem, e a gente consegue trabalhar com isso, e não na falta. A gente precisa quebrar esse paradigma de trabalhar com a falta, né? Não falta nada a ninguém. Sobra várias potencialidades que não são olhadas.
Preciso fazer um comentário a respeito disso, né? Vocês me permitem, eu vou ser breve também. Lili, Carla, né? Pessoas assim que eu sempre ouço com bastante prazer, né? Porque traz assim alguns focos importantes. Isso que vocês duas estão trazendo, eu acho que são a base, a sustentação exatamente dessas leis todas que nós temos. Porque essas leis que nós temos é para empoderar que as pessoas estejam. Essas leis que nós temos, o direito à escola, ao convívio, a essa diversidade maravilhosa que a escola traz, de qualquer mantenedora que seja essa escola, essa diversidade que tem que estar presente, tudo isso é focado em algo, é focado nessa pessoa, ao direito da pessoa ser. Ela tem que ser. Primeiro, ela tem que ser. O resto vem vindo. Esses discursos do homeschooling, eu acho que são exatamente na contramão do desenvolvimento pleno da pessoa. A pessoa, para ser plena, ela tem que poder ver a amplitude do outro. Ela tem que poder estar com os outros, de outras culturas, de outras verdades, de outras coisas, para poder cada vez mais ser, para poder se constituir como alguém que pode estar e que vai ser ajudada e que vai poder ajudar e que vai poder compreender a dinâmica de mundo, que alguém vai ter só sob aquele seu ritual daquela família, daquele jeito daquela família ser. Todos nós aqui, nós somos essas pessoas, estou aqui em tela, todos nós temos um jeito de ser família. Todos nós convivemos ali com jovens, com adultos, com jovens adultos, e a gente tem noção do que seria esses nossos jovens adultos que nós convivemos, sejam nossos filhos ou irmãos, se fossem só sobre o ritual da nossa família. Nós somos quem nós somos porque a gente pôde estar com outros. Nós somos quem nós somos porque nós estivemos com outras pessoas. E vivemos ainda em continuidade com outras pessoas. O que tu trazes, Dalmir, quanto a porque tu é uma referência, e que bom que tu pode ser uma referência, mas é muito por conta disso também. Qual é o legado que nós deixamos, né, Dalmir? Quando tu traz que é desfocar do ser essa pessoa tão referência, bom, a gente foi ler referências, né, Dalmir? A gente foi aprender com referências também, então, claro que tem aí uma importância. Agora, o que fica, eu concordo contigo, é o que fica disso tudo? Ficam as histórias, ficam as vidas, ficam as interações, ficam os efeitos, as marcas que a gente produziu, que as nossas palavras vão produzir. Então, homeschooling, jamais. Estar com as pessoas, interagindo com, é a beleza do mundo. Se esse mundo é tão lindo que nós temos hoje de Olimpíadas, nós estamos ali para acabar as Olimpíadas. Não seria nada se só estivesse com aquele sem a interação com os outros, ver o seu próprio limite em relação ao limite do outro, mudar os limites, se desafiar a mudar os seus limites para conquistar coisas ali que lhes são interessantes. Denise, desculpa, estou falando muito rápido, né? A pessoa se empolga, desculpa. Mas é disso, né? Só para fazer esse apanhado, o quanto eu concordo com todas essas coisas que vocês falam, porque a gente está... nós, a NEI Nacional, a NEI Porto Alegre, nós estamos aqui implicados no desenvolvimento pleno de todas as pessoas, no estabelecimento dos direitos dessas pessoas, né? Em descobrir, em desvendar a beleza dessa diversidade, dessa pluralidade. Nós não queremos mais do mesmo. Nós queremos muitas coisas e a gente tem que poder entregar isso para nossas famílias, para as famílias com as quais nós trabalhamos, com as pessoas com deficiência que nós trabalhamos. Nós queremos a beleza da vida e não o ensimesmento da mesma vida. Grata, Ana. Franklin pediu a palavra. É só para encerrar minha fala, e vocês me ajudaram muito no meu encerramento. A ANEI tem como slogan, acho que vocês já perceberam, né? Aprendendo a ser e a conviver. Né? Porque nós somos, né, Dalmir, da escola do TecNep, que falava da educação para a convivência, não é isso? Então, e esse slogan, eu fico muito feliz de ouvi-los e ouvi-las o tempo inteiro, porque vocês falaram na essência do que a ANEI chama de slogan, né? Que é aprendendo a ser e a conviver. Então, não vou interromper mais a fala do Marcos, queria deixar só esse detalhezinho registrado. Querido Marco, a palavra é tua. Então, eu, Marco, um jovem rapaz negro,
com uma barba esbranquiçada pelo tempo, ao fundo um verde, para destacar essa minha cutis de cor de chocolate meio amargo. Tenho muito orgulho de, então, em nome da já empossada NEI Porto Alegre, e nós brincamos com o Franklin que nós talvez distorcêssemos um pouco mais ainda e colocássemos a MEI Porto Alegre, né, Associação Municipal de Educadores Inclusivos, mas, bem, nós, no nosso papel, então, de congregar a cidade de Porto Alegre, a esse universo que é da inclusão neste nosso país, nós vamos comemorar do dia 25 a 27, dentro da programação da Semana da Pessoa com Deficiência em Porto Alegre, 24ª semana, o que nós estamos chamando de primeiro SEMEI, Seminário Municipal de Educadores Inclusivos. E queremos nos espalhar, né, Franklin? Daqui um pouco nós estaremos no Nacional, né? Mas nós vamos começar, então, comemorando aí com o nosso primeiro seminário. Não sou Silvio Santos, mas quero muito agradecer às minhas queridas colegas de trabalho. Aqui temos vários representantes da Escola Eliseu Paglioli, primeira escola municipal especial da rede de Porto Alegre, e na presença da minha diretora, a professora Carla Chassot, agradeço a participação política e sempre presente desta escola. E dizer para vocês, então, que nós estamos muito felizes com esta programação. Nós começamos, então, falando um pouco sobre saúde mental no dia 25, trabalhando a questão da arte de cuidar, e cuidar é uma arte sempre. Começamos aí com a mediação da professora Carla. Depois nós vamos para as políticas de educação especial e inclusão no contexto pós-pandemia, onde nós vamos ter, então, um convite ao Ministério Público, à Universidade Federal do Rio Grande do Sul, ao Conselho Municipal de Educação e à Secretaria Municipal de Educação de Porto Alegre, para discutir conosco a educação especial, então, neste contexto em pandemia, pós-pandemia, né? E também o Conselho Municipal, o Fórum de Educação, o nosso Fórum de Inclusão Escolar, através da professora Beth e eu, estamos lá presentes no Fórum Municipal de Educação da cidade de Porto Alegre, e vamos trabalhar, então, na Conferência Nacional de Educadores de Educação Popular. E nós temos o eixo 3, que é o eixo que fala de educação pública e popular, que se constrói com democracia, participação social, nenhum direito a menos. Esse é o grande tema do Congresso, e nós, no eixo 3, vamos estar trabalhando educação e diversidade, justiça social, inclusão e direitos humanos, aonde eu vou estar coordenando uma mesa, então, que tem um grande desafio, que é nós falarmos por uma cidade inclusiva, na perspectiva do trabalho, Dalmir, da arte, da cultura e do desporto, aonde nós vamos ter algumas pessoas nos ajudando a pensar a inclusão para essa cidade, para que essa cidade seja realmente uma cidade inclusiva, que é a cidade que nós sonhamos, e nós queremos estar espalhando isso e pensando junto que a Conferência Nacional, ela também tem a possibilidade de estar trabalhando 100 anos aí de Paulo Freire, né? E em defesa do legado de Paulo Freire. E nós sabemos que Paulo Freire é uma das pessoas que não precisa de defesa do seu legado. Nós somos Paulo Freire. E a gente vai encerrar o seminário falando disso, né? Numa grande homenagem a Paulo Freire e toda a produção que tem, e que nós, cada vez que nos olhamos e nos afetamos aqui, falando de inclusão, Paulo Freire nos atravessa, né? E peço permissão, então, à nossa empossada presidente, à nossa NEI Porto Alegre, para encerrar o nosso encontro, então, inspirado em Nise da Silveira, e que tem muito a ver com cada um de nós. Não se curem além da conta. Gente curada demais é gente muito chata. Todo mundo tem um pouco de loucura. Vou lhes fazer um pedido. Vivam a imaginação, pois ela é a nossa realidade mais profunda. Felizmente, eu nunca convivi com pessoas muito ajuizadas. E quero encerrar também, Dalmir, de pegar emprestado, que todo mundo me acha um cara muito inquieto,
E para agora, na minha inquietude, eu quero poder dizer, eu quero ser um cara com um jeito meio desarrumado. De vez em quando eu vou pensar um pouco nisso. Que coisa bacana de poder te ouvir e poder cruzar um pouco dessas coisas, esse teu sotaque que é lindo para o ouvido da gente. E vamos fazer ainda algumas coisas juntos ainda, nesses próximos anos que a gente tem aí, a NEI Porto Alegre, a NEI Brasil, e amei estar com vocês à tarde de hoje. Muito obrigado. Grata, professor Marco. Com a fala do professor Marco, nós encerramos a atividade de hoje, agradecendo a todos. Iniciamos, então, a finalização da gravação e pedimos que todos fiquem para a gente fazer a imagem final desse nosso encontro.